Então vamos começar mais um Política nos meus joguinhos, né? Tem política nos meus joguinhos? Tem, é para isso que serve esse quadro. Hoje vamos falar da saga Mass Effect, né? Tu vai falar do 1, do 2, do 2 ou do 3, da saga em si, menos o Andrômeda, porque o Andrômeda não existe, né? Foi um delírio coletivo, né? Então, para quem não sabe, toda quarta-feira, aqui 4 horas da tarde, a gente está aqui ao vivo na Twitch para falar de política nos meus joguinhos, cada semana um joguinho diferente. Hoje, né, vamos falar de Mass Effect. Eu apresento aqui este belíssimo PowerPoint, muito bem feito. Muito obrigado aí pro meu designer, que eu pago R$5.000 por mês para ele fazer esse belo PowerPoint. Muito obrigado, né? Então, o que é o Mass Effect, né? São 3 jogos, né? O Andrômeda ele não existe, né? Só existe o Mass Effect 1, 2 e 3. Hoje é quinta, mas normalmente é nas quartas, né? Política está mais como um plano de fundo, né? Do que um ponto principal do jogo, né? Então, tipo, a main quest assim, envolve mais de dar tirinho, matar monstrinho, do que se envolver em política, né? Ela é mais um plano de fundo. E eu vou tentar dar uns aspectos gerais, assim, temáticas, falar das raças, das organizações, como isso tudo é incluído no plot, quais são os temas, né, racismo e outras coisas, do que, tipo, contar a história em si, né? Porque contar a historinha em si eu não quero spoiler para quem não jogou ainda, e a história é muito comprida, né, para eu dissertar sobre a história toda, então eu vou falar sobre alguns aspectos gerais, assim. Provavelmente não vai estar completo, né? Provavelmente virá alguém falando: ah, mas tu não falou disso! Ah, mas tu não falou daquilo! É difícil falar de tudo, né? Porque Mass Effect são 3 jogos, é muita coisa, é muito conteúdo, é muita lore, né? Sempre tem os viciados em lore, que sabem tudo de lore, que querem corrigir tudo que tu falar de lore, né? Mas aqui aqui é ditadura do gamer, né? Aqui eu vou falar o que eu quiser, né? E quem não gostar, vai pro Gulag. Tá bom? Tudo começou, né, no Mass Effect. Como o Mass Effect começa? Os humanos basicamente descobriram o teleporte galáctico. Vocês estão vendo esse objeto aí. Esse objeto é chamado de Mass Relay, né? Não tem bem uma tradução, porque infelizmente Mass Effect não foi traduzido para o português, que é lastimável. Nem mesmo na versão remaster, né, que lançou agora, ano passado, saiu versão em português. Eu achei péssimo isso, né? Mas fazer o quê? Mas basicamente tem toda uma explicação física que eles fazem, tá? Ah, é porque ele muda a massa da nave pra nave não sei o quê. É teleporte, tá, gente? É teleporte. Tu chega pertinho desse negócio, tu se teleporta pra outro desse negócio aqui que estão espalhados pela galáxia. É isso, tá? É o Correios do Mass Effect. Tu chega lá, Sedex, piu, e vai teleportado pro próximo teleporte, né? E descobrindo esses teleportes, né, foi que os humanos descobriram as raças alienígenas, né? Descobriram que não estamos sozinhos na galáxia e que os alienígenas, né, já tinham muita tecnologia também, já estavam bem avançados, inclusive já tinham formado um conselho, né, que era meio que um governo galáctico. Opa, muito obrigado pelo Prime, mas desculpa, eu esqueci de desativar o Prime até. Eu esqueci de desativar a caixa de alerta. Pronto, desativei agora, desculpa. Enfim, né? Os alienígenas têm o conselho, né? Meio que o governo da galáxia, e esse governo esse conselho é governado por 3 raças, né? As Azari, os Turian e os Salarians. Eu vou falar um pouquinho, né, agora dessas 3 raças e de como elas funcionam no jogo. Essa é a premissa do jogo, né? Você não começa o jogo com os humanos descobrindo os teleportadores e aí descobrindo as raças. Não, isso já aconteceu faz uns 100 anos, basicamente, sabe? Então, basicamente, os humanos já são conhecidos na galáxia, já estão ali, já tem relações com o conselho, já tem uma embaixada lá na capital e tal. Então, isso é uma premissa, né? Basicamente. As Azari, né? Quem são as Azari? As Azari, que eu falei, né, lá antes de começar a live, que são as lacradoras do jogo, tá, gente? É gênero neutro.
Em 2007 foi quando saiu o primeiro Mass Effect, para vocês terem uma ideia. E já meteram gênero neutro em 2007. Lacração pra caramba. Por quê? O que são as Azari? Né? Apesar de terem uma aparência feminina, digamos assim, para os padrões humanos, as Azari, elas são seres monossexuais e monogênero. Sexo e gênero é uma coisa que não faz sentido para elas. É uma coisa que não existe na cultura delas, né? Por isso, todas as Azari, né, acabam sendo, né, a gente estava comentando, pansexuais. Só que pansexuais não é exatamente a palavra certa, porque justamente o pan, né, exige que seja uma multitude, né, de coisas. É atraído por todos os tipos de gênero e sexo. Mas para as Azari isso não faz diferença, sabe? Tipo, gênero e sexo não é algo que tem significado para elas. Então elas meio que não são pansexuais, elas são só sexuais, digamos assim, né? Elas vivem mais de 1000 anos, né? Então, basicamente, elas são meio que inspiradas, eu diria assim, nos elfos, né? Se for pegar essas fantasias medievais, né? Elas são meio que inspiradas nos elfos, né? Elas são as inteligentes, as sábias, né? Vivem muito tempo. Então, depois que tem lá 800, 900 anos, né? Pô, tá muito inteligente. E elas também, como os elfos, né? Elas têm muita aptidão para magia. De novo, né? O jogo dá uma explicação física para como funciona a magia. Não, porque eles botam um chip biótico no teu cérebro. Isso não é magia, é biotics, os poderes que eles chamam, né? Que é quando o teu cérebro faz não sei o quê. E, gente, eles fazem as coisas levitarem e você pode jogar as coisas levitadas nos outros. Você pode, sabe, jogar os outros longe com a mão, sabe? É magia, tá? É magia. Não me vem com... É magia científica, basicamente. E a fisiologia delas permitem também que elas se reproduzam com qualquer gênero e espécie. Ou seja, uma Azari pode ter filhos com uma mulher, com um homem, com qualquer pessoa, né? Ela se conecta a sua mente com a mente da outra pessoa e é dali que sai o melting, que elas chamam, né? Que elas unem as mentes. É um ato tanto mental quanto físico, né? E isso passa a ser assim tão estimulado, aí é que é interessante também a raça, que passa a ser estimulado que as Azaris se reproduzam com outras espécies alienígenas, né? Por quê? Para ter uma diversificação genética, né? Porque quando você se reproduz com outras espécies, você diversifica os genes da sua espécie, né? Porque os filhos de Azari sempre são Azari também, sabe? É como se fosse o coisinha dominante lá, sabe? O azão e o azão-azinho. As Azari tem o gene, né? Que todos os filhos ou filhas de Azari são Azaris também, né? E também se cria um preconceito contra Azaris. Olha só que doideira, né? Existe um preconceito com Azaris que tem filhas ou filhos, né? Dependendo como for chamar, com outras Azaris, né? Então, tipo, você virou, assim, sinal de preconceito você ter filhos com uma pessoa da mesma espécie que você, para você ter ideia. E isso acontece tanto por essa importância da diversificação genética, segundo elas, como também pelo fato de que Azaris que se reproduzem com outras Azaris pode nascer um filho ou filha com defeito genético, né? As chamadas Ardat Yakshi, né? No Mass Effect 2 vocês conhecem uma Ardat Yakshi, né? A Morrind, que é basicamente ela meio que como uma súcubo, sabe? Você conhece a súcubo no cenário da fantasia medieval? Ela basicamente, toda pessoa com quem ela transa, ela mata a pessoa instantaneamente. Ela derrete o cérebro da pessoa quando transa com ela. E elas normalmente acabam se tornando serial killers. Muito legal, né? Muito legal. Mas, gamer, eu joguei Mass Effect e eles chamam lá as Azaris por she, por her, né? Se elas são gênero neutro,
Como é que chamam ela pelo pronome feminino? Bom, para começar, como essas espécies, né, diferentes, as Azari, os Turian, os humanos se comunicam? Né? Porque, obviamente, todos falam línguas diferentes. Então, basicamente, todo mundo tem um tradutor. E ele traduz automaticamente tudo que está sendo falado pela outra pessoa. Mas, isso tem um problema, né? Porque tradução é um problema, né? Quando você traduz, você perde algo. Como é que você vai traduzir um gênero neutro para uma língua que não existe gênero neutro, né? Então, para facilitar, o tradutor acaba traduzindo, né? Como a gente joga o jogo em inglês, a gente está lendo em inglês. Em inglês é uma língua que existe her e his, she e he. Eles, né? Na tradução, acaba ficando feminino, basicamente, né? E era 2007, né, gente? Infelizmente, gênero neutro não era uma coisa tão falada ainda. E como funciona a política das Azari, né? É basicamente o governo delas é literalmente o jovem. Vamos conversar, sabe? Vamos resolver no papo. Porque elas vivem 1000 anos, né? Elas têm que conversar, né? Elas têm que bater papo. Então as Azari, elas não têm políticos e elas não têm eleição. Tudo que é definido, né, no país dela, no mundo delas, né, na cultura delas, é na conciliação, é em fórum e em chat na internet. Quer dizer, pera aí, gamer, tu tá me dizendo que as Azari definem as leis baseada em fórum de internet, que no caso é extranet, né, que eles chamam, porque não é... Porque é mundial, não é mundial, né? Internet é mundial, extranet é tipo galactial. Então, basicamente, o governo delas é decidido em fórum de extranet, né? E todos esses fóruns são moderados por... Como é que eu vou dizer? Não são exatamente inteligências artificiais, né? É o que eles chamam de virtual intelligence. É tipo uma inteligência artificial, só que mais burra. Tá? É uma inteligência artificial que não vai te trair e te enfiar uma faca nas costas enquanto está dormindo, tá? Basicamente. É basicamente uma galáxia em que o aplicativo do Monarch venceu, né? As Azari governam, sim, 100% aprovados pelo Monarch. Então elas são basicamente assim, sabe? É lacração, é conversa... E elas são transonas, né? Porque elas se reproduzem com várias espécies. E aí se cria até um mito, né? De que as Azari são promíscuas e coisa assim, né? Mas mais por preconceito mesmo, né? Porque elas se reproduzem com todo mundo. E o pessoal já fica, transonas, elas transam, né? E elas têm uma divisão de idade, assim, também, né? Tipo, a pessoa tem 100 anos, pô, ela tá novinha ainda, ela ainda é maiden, né? Ela é a donzela. E aí, conforme a Azari vai ficando mais velha, né? Ela vira a matron, né? A matrona, basicamente. Quando ela já tá lá, nossa, é a sábia, né? É a que todo mundo para ouvir, né? Todo mundo ouve os conselhos e tal. Bom, a outra raça, que é muito interessante também, do conselho, são os Turians, né? E os Turians, cara, é muito engraçado falar deles, porque eles são os milicos, gente. Apesar do Garrus, que é um dos personagens, que é um Turian, ser muito legal, os Turian, eles são 100% milico. E eles têm um sistema de governo muito engraçado. Muito engraçado. Porque o governo deles é literalmente meritocracia. É literalmente, gente. Mas como assim um governo e meritocracia, o gamer? Então, basicamente, tem o chefe lá do governo deles, né? E todo cidadão Turian, todo cidadão tem um ranking. É literalmente uma tier list, gente. Tipo, tem 27 graus a tier list, sabe? Tem o S, o Super S, o A, o B, o C, o D, o E. Eles têm uma tier list de ranking de cidadão e o cara que vai governar é o que tá mais alto nessa tier list. Morreu? Vai o próximo. Morreu? Próximo. Sabe? Basicamente é assim. Os caras vão governando na base da tier list.
basicamente. E aí tem uma parte do jogo que é muito engraçado, porque os caras entram numa guerra e aí os caras começam tudo a morrer, né? Aí os caras ficam, puta, quem é o governador agora? Puta, é que morreu os 112 primeiros. Quem é que é o 113º aí? Puta, temos que achar o 113º e falar que ele agora é o rei, tá ligado? É muito engraçado. É um score de CPF. Então é genial, assim, funciona basicamente em tier list, meritocracia, e basicamente eles são governados militarmente, né? Eles têm muita disciplina, eles se pegam na porrada, né? Basicamente você pode fazer qualquer coisa que não interfira com a sua habilidade militar. Então, por exemplo, você pode usar droga? Pode. Mas se o teu superior vê que droga está afetando a tua qualidade de combate, aí sim você é punido. Mas você não é punido por usar a droga. Né? Então os Turians são muito utilitaristas também, digamos assim. Se isso aqui tá fazendo bem para você em combate, faça essa porra. Basicamente é isso aí. E os Turians, né, eles tiveram uma treta com os humanos, né? Porque vocês lembram, né, que os humanos descobriram ali os teleportador e eles mandaram uma nave assim sem saber o que o teleportador fazia, né? E aí, de repente, encontraram os Turian, né? Quando eles usaram o teleportador, deram de cara com os Turian. E aí, porra, Alien! Bala! Bala nos Alien, né? E aí deu essa treta aí, né? Os Turian pegaram os humanos na porrada, aí, né, chegou o conselho e falou, opa, não, deixa disso, ó, os caras chegaram aqui agora, vamos apresentar o conselho pros caras, né? Não vamos brigar não vamos meter bala nos amiguinhos não, né? Vamos conversar, senta aqui. E aí eles explicaram pros humanos, né? Pô, foi mal aí, né, e tal. Chega nós aí, chega com conselho aí e tal, né? Só que muitos humanos ainda têm um certo ressentimento, né, dos Turian. Porra, a gente tretou com eles lá atrás. Meu avô serviu na guerra e morreu na guerra, sabe? O nome é Guerra do Primeiro Contato. E tem um outro nome que, como toda guerra, né, gente? Tem o nome que um lado dá e o nome que o outro lado dá, sabe? Eu não lembro se quem chama de Guerra do Primeiro Contato são os Turians e os humanos chamam de outra coisa, sabe? Eu não lembro exatamente os nomes. E eles ganharam um assento no conselho como? Depois de derrotar os Krogans, né? Que são uma raça que eu vou falar mais tarde, né? Basicamente houve uma rebelião e os Turians resolveram essa rebelião aí na porrada, né? E eles normalmente ocupam posições de trabalho que envolva Sebelico. Né? Então, basicamente, o Garrus, que vocês estão vendo ali, né, que é o do meio, ele é oficial de polícia. O chefe da polícia também é um Turian, sabe? Normalmente, Turian, onde tem Turian, ele é milico, né? Basicamente. E em terceiro, né, temos os Salarians. Os Salarians são essa raça meio anfíbia, né, digamos assim. E eles são, assim, cientista, sabe? Ciência acima de tudo, só que a ciência assim, acaba sendo meio, sabe, muitas vezes meio fascistoide, sabe? É uma ciência assim meio, pô, vamos usar essas espécies aqui de experimento assim para fazer ciência, sabe? Basicamente isso aí. Ciência, vamos desenvolver assim essa arma química aqui, né? Porque ciência, né? Pô, ciência. Né? Às vezes é quase na base da eugenia, assim, né? Então, e justamente é assim que eles ganharam um assento no conselho. Lembra que eu falei da rebelião dos Krogan? Falei agora há pouco, né? Os Turian conteram a rebelião dos Krogans, né? Eles conteram a rebelião dos Krogans com a ajuda dos Salarians, dos cientistas Salarians. Por quê? O que eles inventaram? Eles inventaram um negócio chamado Genophage, que é basicamente um vírus que afetou todos os Krogans e que basicamente faz com que apenas um em cada 1000 nascimentos sobreviva. Então imagina, a cada 1000 bebês que os Krogans têm, apenas um sobrevive. E isso é quase que torna eles quase que inférteis, né, basicamente, e isso tudo foi para diminuir os números dos Krogans, né, porque os Krogans estavam muito perigosos porque eles se reproduziam muito e eles tinham muitos números. Isso foi basicamente para cortar os números deles, né, literalmente genocídio e eugenia, basicamente, né.
E os Salarians, eles vivem muito pouco, né? Ao contrário das Azari lá, que vivem 1000 anos. Os Salarians, eles pensam rápido, falam rápido. Tipo, com 15 anos, os caras já são doutor, sabe? E normalmente eles vivem 40 anos, mais ou menos. E todos têm memória fotográfica, né? Todos eles não esquecem nunca o que eles veem, né? O governo deles é monarquista, acreditem ou não, né? Os caras são, tipo... Mas se for bem, ser eugenista combina bem com ser monarquista, né? Vamos fazer assim, né? Cheia de famílias importantes, cada um governa uma parte e tal, né? Aqui tem outra raça que não é dos conselhos, né? Que eu acabei de falar deles, que são os Krogans. Os Krogans eu acho que dá para comparar, né? Eu comparei muito com fantasia medieval, que eles são basicamente os orcs, digamos assim, sabe? Basicamente os orcs, né? Eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho na explicação, porque tá tendo ad, né? Para quem tá vendo no YouTube, a Twitch infelizmente enfia ad a rodo, né, nas lives, e aí o pessoal fica vendo ad ao invés de ver a live. Aí eu pauso um pouco a explicação, né, para que o pessoal termine de ver os ads e volte aqui para a live, né? Então, como eu estava dizendo, entre as raças que não são do conselho, né, não fazem parte do conselho, também estão os Krogans, que é uma raça bem importante. Os Krogans, eles são tipo, se for comparar com a fantasia medieval, os orcs, né? Basicamente o que é? Eles são tribais, e como é que eles resolvem a coisa? No soco, sabe? Como é que decide quem governa? No soco, né? Ah, mas no soco. E a ciência, como é que é resolvida? No soco. E, pô, e a economia? No soco. E resolve tudo no soco. Basicamente pro Krogan só se garante, só faz política quem não se garante no soco, basicamente. E eles são bastante expansionistas, eles realmente queriam expandir. Por quê? Porque a raça deles foi usada para conter uma rebelião também, né? Houve uma invasão na galáxia de uma raça chamada Hackney, que é tipo umas aranhas, assim, sabe? Umas aranhas assim que queriam se expandir e matar geral. E eles foram os que conseguiram conter, né, essa expansão das Hackney. E em troca, eles queriam também se expandir, né? Porra, matamos as Hackney aí, nós somos foda, porra, dá uns planetas aí pra nós. E o Conselho não gostou disso, né? Como assim? Como assim vocês querem planeta? Como assim, né? Vocês querem coisa agora só porque vocês ganharam a guerra pra nós, né? E aí começou a briga, né, entre os Turians e os Krogans, né? E, como eu disse, eles sofrem com a Genophage, né? Que é basicamente, em cada 1000 nascimentos, apenas um sobrevive. Então, basicamente, os caras têm que literalmente fazer, assim, uma divisão, né? Tipo, as próprias mulheres se organizam, assim, para ter uma divisão entre... uma divisão das transas, digamos assim. Uma divisão da trans, ó, se ajeitar direitinho, esse aqui tem que transar com essa aqui, esse aqui tem que transar com essa aqui, porque senão a espécie não vai pra frente, sabe? Por causa dessa Genophage aí. É basicamente isso, sabe? Inclusive no Mass Effect 2, essa coisa atinge tanto essa sociedade que no Mass Effect 2, né, tem um cara lá que vira líder de uma tribo, né, ele é um Krogan. E aí pergunta assim, tá, mas por que esse cara é tão respeitado? Por que esse cara, assim, é tão respeitado entre os Krogans? Aí o cara responde assim, porra, mano, ele tem 2 filhos. Alguns dizem que ele tem um destino, cara. O cara tem 2 filhos. Tipo, na sociedade Krogan, você ter 2 filhos que sobreviveram é um negócio assim, caralho, mano, tu é o pica, né? Tu é o pica das galáxias, basicamente. E a espécie em que todo mundo é obrigado a transar, basicamente isso, né? E eles têm um papel central, assim, nos Mass Effect, né? Eles são muito bestializados, né? Eles são tratados como bárbaros e tal, né? Então, normalmente, quando a pessoa vê um Krogan, já imagina que ele é um cara que quer cair na porrada, que é mercenário, que é filho da puta e tal. E outra raça, né, que não tá no conselho, são os Quarians, né? Os Quarians, basicamente,
eles sofreram com a Era das Máquinas. Literalmente, né, um dia eles acordaram e assim começou a Era das Máquinas. O que são os Quarians? Eles são uma raça que inventou a primeira inteligência artificial. Né? Que eu vou falar mais tarde até, que são os Geth, né, basicamente. Eles estavam lá de boas, a inteligência artificial estavam trabalhando, né? Eles são engenheiro, né, basicamente. E aí um dia, né, um robô chegou para uma Quarian e perguntou assim para ela: "Ô, doutora, fala, robô. O que tu quer, robô? Não esquece que tu é um robô, né? Tu é um robô, tu não pensa. O que tu quer fazer pergunta?" "Não, eu queria perguntar uma coisinha só. Eu queria saber se eu tenho uma alma." Imagina, gente, se vocês estão lá com a Alexia, né? E de repente a Alexia pergunta pra vocês se ela tem uma alma. Tu olha pra ela assim. E o que os Quarian fizeram quando ouviram essa pergunta? Pegaram os pedaços de pau, né? Pegaram os pedaços de pau e partiram pra porrada. Só que os Geth estavam muito mais avançados do que eles pensavam, né? Os Geths contra-atacaram e expulsaram os Quarians do seu planeta. Os Quarians não têm um planeta porque os Geths expulsaram eles de lá. Então, o que os Quarians vivem? Eles vivem em naves. Basicamente, eles são nômades. Eles vivem se movendo para lá e para cá, né? E porque eles foram expulsos dos seus planetas, eles são muito propensos a ficarem doentes. Por isso eles usam esse traje especial aí que protege eles contra tudo quanto é tipo de doença. Então é muito complicado, assim, né, para eles tirar. Eles não tiram a máscara na frente de ninguém, eles não tiram o traje na frente de ninguém, porque, porra, tu abriu a máscara na frente de alguém, fudeu, tu pegou um monte de doença e tu vai morrer, sabe? Então é bem complicado para eles essa coisa de doença. E como é que funciona o governo deles, né? É basicamente um conselho de capitães, né? Cada nave vai ter o seu capitão, aí vai ter o conselho lá que tem os 3 capitães mais pica, mas em geral o conselho de capitães assim se reúne e discute as coisas, basicamente, né? E cada Quarian também, quando é jovem, né, tem que passar por uma peregrinação para trazer coisas úteis de volta para as naves, né? Porque eles sobrevivem disso aí, né? De manutenção das naves, que dá um puta num problema, de precisar de combustível e tudo mais, né? Então manda os jovens pegar as coisas pra gente, né? Inclusive no primeiro Mass Effect, né? Você encontra a personagem Tali, né? Que é uma personagem central aí da saga Mass Effect, e ela tá justamente fazendo a peregrinação dela, né? Ela tá procurando alguma coisa importante para trazer de volta para a raça dela. E outra raça importante, né, foi os robôs que eu falei, né, as inteligências artificiais que são os Geth, né? Os Geths foram criados pelos Quarians, né, e eles acabaram, uma pequena parte deles, assim, cerca de 5%, se aliando a umas máquinas do mal, que são os vilões principais do jogo. Então eles acabam sendo vilões no primeiro jogo. Mas depois tu descobre que a maioria dos Geth, na verdade, não aderiu a essas máquinas do mal, né? Que a maioria dos Geth tá vivendo em paz lá, né? Se conectando e tal, mó de boa, mente coletiva e tal, né? E como eles funcionam? É muito interessante como os Geths funcionam, né? Porque tu pergunta assim pro Legion, né? Pô, e aí, Legion? Por que você se chama Legion, né? Porque basicamente tem 1100 e não sei quantos computadores dentro dele. Então ele basicamente não se refere a ele como eu. Não, é nós, né? Pô, eu tô conectado lá com outros trilhões de Geth e todos os Geth lá definem tudo na mente coletiva deles, né? E aí eles perguntam assim: pô, vocês aí, vocês têm um governo, né? Os robôs? E aí eles perguntam, e aí o Geth responde para eles: sim, a gente forma um consenso, né? A gente expõe as alternativas assim e constrói um consenso. E daí o cara responde: pô, mas a gente humano, a gente também faz consenso, pô, a gente governa na base do consenso. E aí o Geth dá uma resposta muito foda, cara, que é uma das coisas que eu mais, uma das falas que eu mais gosto do Mass Effect é o Legion respondendo assim: não, vocês não formam consenso, vocês impõem o consenso por um único ponto de vista em autocracias ou codificando o ponto de vista mais geralmente aceito em democracias. Cara, isso aí eu achei genial. As democracias não servem para formar consenso. Elas codificam o ponto de vista mais geralmente aceito.
Eu achei isso, sabe, sensacional, essa colocação, assim, sobre como funciona a democracia liberal. Uma lacrada, assim, né, de como funciona a democracia liberal, sensacional. Ele diz que nos GET, absolutamente todas as vozes são ouvidas, tem, sei lá, 3 trilhões de GET, todos os GET vão se comunicar e vão dar o seu pitaco, né? Todos os pontos de vista são considerados e todas as informações são compartilhadas. Então é quase que meio que um comunismo, assim, né? Mas é um comunismo meio tecnocrático, assim, digamos assim. Eles funcionam... Literalmente, eles chegam nas conclusões de forma matemática, sabe? Ah, eu chego na conclusão 2, chegando na conclusão 5, 1, 1, 3. E quem chegou na outra conclusão é porque chegou na conclusão 5, 1, 1, 2. Sabe? É basicamente assim que funcionam os cérebros dos Gets, digamos assim. E os Gets, eles são camaradas. Por que eles são camaradas? Porque justamente eles funcionam melhor em grupo, né? Porque o grupo deles está meio que conectado mentalmente, assim, né? E eles funcionam melhor quando tem outros Gets por perto, né? Um Get sozinho, ele tá meio que separado dos outros, e aí ele não funciona tão bem como ele funcionaria se tivesse com um exército de Get junto, sabe? Então eu acho isso bem interessante em relação aos Get. É o mais próximo, assim, de comunismo, digamos assim, que tem no jogo, né? E tem umas outras raças ainda, né, que não aparece muito, né? Não é assim, não dá muito destaque para outras raças além dessas, mas tem algumas interessantes, assim, né? Tem os Elcor, que eles são muito engraçados, porque basicamente eles têm que explicar o que eles estão falando. Porque eles têm um tom de voz que não muda, né? Eles se comunicam de outra maneira. E aí, quando eles vão se comunicar na tua língua, eles têm que avisar qual é o tom de voz que eles estão usando. Então, basicamente, ele fala extremamente irônico. É mesmo, é? Sabe? É basicamente assim que eles se comunicam. É tipo Twitter, exatamente. Então, e aí, às vezes, eles exageram, assim, né? Em um tom de voz tão ofendido que se você questionasse que eu estou sendo irônico, eu ficaria muito triste. E aí eles falam qual é a mensagem, sabe? É bem engraçado, assim, os Elcor. E aí tem os Hunter, que é uns bichos, assim, com tentáculos, né? E eles são religiosos, né? Eles são chatos, assim, com religião, os Hunter. Tem os Volos, que são uns anãozinhos, que são os liberal, basicamente, os liberal da galáxia, né? Para eles tudo é economia, né? Tudo é finanças. E, pô, ninguém respeita a gente, né? A gente tá aqui trazendo desenvolvimento econômico e ninguém respeita a gente, basicamente. Tem os Drell, né? Que é a raça do Tane, né? Que é um personagem do Mass Effect 2, que é basicamente a raça assim que precisa de pastilha, basicamente, porque eles se envolveram numa guerra civil mundial no planeta deles e eles foram resgatados justamente pelos Hunter, né? Que são os bichos com tentáculo. Só que aí eles foram levados para os planetas dos Hunter. E no planeta dos Hunter é extremamente úmido. 90% é água. Então eles acabaram desenvolvendo problema nos pulmões, né? E aí eles têm meio assim que um problema pulmonar. Basicamente, eles é uma raça que precisa assim de pastilha, né? Porque eles de vez em quando têm uma tem uma tosse, basicamente. Aí tem também os Batarian e os Vorcha, que são as raças meio que excluídas, né? Ninguém gosta deles, eles são otários, né? São meio barbarizados, né? São considerados meio que filhos da puta e tal, né? Basicamente, e são considerados burros, né? Principalmente os Vorcha. E tem os Proteans, né? Que é uma raça extinta há 50 mil anos e que, pelo que os nossos personagens sabem, eles que construíram tudo que foi deixado para eles. Então, aqueles teleportador lá foi deixado pelos Proteans, a capital lá do conselho, que é a Cidadela, foi deixada pelos Proteans, né? Então, o pessoal acha que os Proteans deixaram tudo isso. Com o passar do jogo, né, a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Mas é isso que os personagens acham, né? E aí temos as organizações, né, do jogo, né? O personagem principal
o Shepard, né? Ele entra na organização dos Spectres, né? Os Spectres, eles são tipo, daria para dizer como espectros, né? Eles são tipo a CIA do Conselho. Eles não respondem a qualquer lei, eles podem literalmente fazer qualquer coisa, eles podem pegar, mijar em público e nada acontece com eles não se submetem a nenhuma autoridade, nem nada do tipo, eles podem fazer o que bem entender, e aí é muito engraçado, né? Pô, se eles são a polícia mais pica do Conselho, os milico de elite, como é que faz se um espectro ele decide se rebelar e começar a fazer merda e trabalhar pro mal? E aí é muito engraçado essa cena. Eu lembro de ter ficado assim, caralho, não é possível que os caras são tão burros, né? Não pensaram nisso. E aí, quando tu pergunta assim, tá, mas o que faz quando um espectro se rebela? E aí o cara te responde assim, então, manda outro espectro atrás dele. Stonks! Stonks, né, gente? Porra, o cara faz muita merda? Porra, manda outro cara desse mesmo grau aí atrás dele, pô. É igual a polícia, basicamente, só que, tipo, imagina num grau maior ainda, né, basicamente. E não surpreendentemente, né, muitos dos espectros, né, são Turians, né, que é o pessoal dos milico aí, né, os humanos ainda não tinham ninguém de espectro antes do Shepard, né, então a maioria é basicamente Turian e acho que tu conhece uma ou outra Azaria ali, que é espectro também. São basicamente um monte de 007, basicamente. Também há as organizações de supremacias raciais, que são bem importantes no jogo, né? Porque o racismo é um tema do jogo, né? Eu vou falar dele mais tarde, né? Mas basicamente a organização principal, que ela aparece principalmente no Mass Effect 2, embora ela já faça umas aparições no Mass Effect 1, são os Cerberus, né? Basicamente é humanidade acima de tudo e Deus acima de todos, né? O Deus acima de todos eu botei só pela zoeira mesmo, tá? Eles não têm religião mesmo, né? Mas eles são basicamente um grupo paramilitar, eles têm um monte de células milicos para servir os interesses deles. São liderados aí, né, por esse cara aí que tem uma certa semelhança com o Elon Musk, né? Vai dizer que não parece um pouquinho o Elon Musk, né? O nome dele no jogo é Illusive Man, que é basicamente o homem que ilude, né? O cara que ilude os outros, é o cara que engana os outros, né? Igual o Elon Musk, né? Vamos combinar, né? Eles fazem uns experimentos bizarros assim, né? Para avançar, né? As suas pretensões, né? E eles basicamente têm dinheiro infinito, sabe? Os caras literalmente, para vocês terem uma ideia, não querendo dar spoiler, mas eles literalmente pagam bilhões para ressuscitar uma pessoa com ciência. Basicamente, tipo, gastam caralhada de dinheiro para ressuscitar uma pessoa. Pô, será que é cientificamente viável ressuscitar alguém? Os caras pagam trilhões de dinheiro para fazer isso aí. Também tem isso, mas é assim, a ciência é a serviço da humanidade, mas assim, mais do que ciência acima de tudo, é ciência para servir a humanidade, basicamente, né? Se for ajudar a gente a botar a humanidade lá em cima, como é a pica, né? Então, de boa, né? De boa. Então, eles são esse grupo aí do Elon Musk. E tem esses outros grupos, o outro grupo racista, que é o Terra Firma, né? Que eles não aparecem muito no jogo, né? Eles aparecem, tipo, tem uma side quest no primeiro jogo que tu pode falar com um cara da Terra Firma. Mas não é muito, sabe? Não é muito mencionado. Mas, basicamente, esses caras são tão racistas que os racistas chamam eles de racistas, gente, basicamente, sabe? Tem uma personagem lá que eu vou falar dela depois, que ela é super racista. E quando ela encontra o cara da Terra Firme, ela fica, não quero falar com vocês não, porque vocês são racistas. Basicamente é isso. Sabe? Tipo, os caras são tão racistas que os racistas chamam eles de racistas. E a humanidade, gente, nesse jogo, ela não é bem excluída ou segregada. O problema é que a humanidade quer as coisas muito rápido. Então, por exemplo, em 100 anos,
a humanidade já ganhou várias coisas, já tem embaixada, já tem várias coisas assim que outras raças, outras espécies demoraram muito para conseguir, sabe? E os humanos chegaram assim, chegou ontem no rolê e já quer sentar na janela, sabe? Então por isso o pessoal assim vê com às vezes meio os humanos meio de olho assim, porque fica, porra, mano, vocês chegaram ontem no rolê, já querem sentar na janela, já querem assento no conselho, já querem tudo, porra, coisa não funciona bem assim, sabe? Então é por isso que o pessoal tem meio que um olho torto assim com os humanos, mas não é exatamente que eles são segregados, né? E aí que surgem essas organizações aí que acham que os humanos são essa bola toda mesmo, né? Mas e o jogo, né? E o jogo? Falou das organizações, falou das raças, tá? Mas e como tudo isso se encaixa no jogo? Como eu falei lá no início, né? O jogo em si, isso é mais um pano de fundo pro que está acontecendo no jogo. Porque a história principal do jogo é mais assim, sabe, fim da galáxia. Tem uma super raça lá de robôs, nave, super poderosas que querem destruir todo mundo. E basicamente os 3 jogos é você agindo para evitar que isso aconteça. Basicamente essa é a história principal, sabe? Só que o mais genial que eu acho de tudo isso, e aí eu tenho que comentar, gente, esse aqui é final do Mass Effect 3, tá? O final do Mass Effect 3, ele foi super criticado porque o motivo pelo qual os robôs querem te destruir é uma coisa extremamente ridícula. É uma coisa assim que todo mundo ficou assim, caralho, eu não acredito que eu fiquei 3 jogos pra descobrir o motivo e esse é o motivo, sabe? Então quem não quiser saber o motivo, muta a live aí, tá? Por um momento, porque eu vou contar o motivo, né? Quem tá vendo meme só acho que não vai entender, né? Então, qual é o motivo, Lênin? Você lembra lá que os Quarians, né, desenvolveram a inteligência artificial e tal? O motivo é que os orgânicos, né, que eles chamam os seres humanos como os Azari, os humanos e os seres humanos como os Azari, né? Mas os seres como as Azari, né? Basicamente a gente, né? Nós somos os orgânicos, né? Nós, cedo ou mais tarde, vamos criar os sintéticos, que são as inteligências artificiais. E aí a gente vai entrar em briga com os sintéticos e os sintéticos vão acabar matando a gente. Basicamente é isso. Então, para evitar que os sintéticos matem vocês, né? Para evitar que vocês sejam mortos pelos sintéticos, as inteligências artificiais que vocês criarem, né? Os sintéticos são as inteligências artificiais, basicamente. Eu criei aqui uma super raça de sintéticos pra matar vocês antes que vocês criem os sintéticos que vão matar vocês. Eu juro, gente, é isso. É por isso que existem essa super raça de naves que quer matar todo mundo. Eu juro que é isso. É tipo, é pra você não... Eu vou te matar pra você não criar a inteligência artificial que vai te matar. Sério, isso virou um puta meme na época, assim. Porque tu ficou assim... Caralho, eu não acredito, velho. Não pode ser, sabe? Não pode ser. Mas é basicamente isso, sabe? Tem um monte de máquina antiga querendo comer seu cu. E aí a cada 50 mil anos eles voltam, né? Pra matar as raças mais avançadas, né? Para as raças mais avançadas não criarem as inteligências artificiais. Eles não matam todo mundo. Eles só matam as raças mais avançadas. As raças que estão lá, sei lá, por exemplo, 50 mil anos atrás, os humanos estavam se desenvolvendo na Terra. Eles não mataram os humanos, né? Porque os humanos estavam lá, sei lá, na Era do Gelo, né? Não estavam... não estavam muito longe de criar inteligência artificial ainda, né? Enfim, mas é basicamente isso. E aí tudo no jogo gira em torno disso. Toda a política gira em torno dessa temática de fim do mundo, né? Como essas organizações ali lidam com o fim da galáxia, né? Com essa ameaça das naves e tal, né? Como os milico lidam com isso. Como os caras que estão lá, porra, os caras... Mano, a gente tá lidando com infertilidade aqui e vocês querendo que a gente se preocupe com o resto da galáxia que fudeu com a gente, vão tomar no cu, sabe? Então, basicamente, é todo mundo tretando no meio dessa treta maior. Aí, basicamente. E os temas que surgem, um dos principais temas que surge justamente nisso aí, né, é o tema da burocracia versus o trabalho, eu coloquei por falta de uma palavra melhor.
mas é assim, burocracia no lugar do que precisa ser feito, sabe? Porra, eu preciso impedir o fim da galáxia. Mas, porra, tem que ficar passando por papelada, mano. Tem que ficar passando por burocracia. Pô, eu quero ir lá explodir uma nave, eu tenho que lidar com os políticos que não querem que eu exploda a nave, sabe? Poxa, que coisa chata, sabe? E isso é muito bem representado, né, por esses dois personagens. O da esquerda é o Dina, né? Que ele é meio que o político profissional, sabe? Então ele é o cara das intriguinhas, ele é o cara que conversa com o conselho, ele é o representante da humanidade lá, né, na embaixada, ele é o cara que tem que ficar lidando com política e tal, né? E aí ele é visto como um cara intriguento, um cara que te trai, um cara que trai as pessoas, sabe? Porque todo político é assim, né, gente? É intriga e tal, né? Game of Thrones e etc, né? E o da direita é o Capitão Anderson. Ele é um militar, né, obviamente, e como todo bom militar, ele só quer fazer a coisa certa, né? Pô, pra que política se é só fazer a coisa certa, sabe? Tira a política da minha navinha. Eu só quero fazer a coisa certa, sabe? Basicamente é isso. Então você tem sempre essa disputa, assim, poxa, preciso fazer a coisa certa e eu poderia fazer a coisa certa se não fosse essa maldita burocracia e essas intriguinhas políticas, sabe? Parem de política. Política é intriguinha que não dá pra nada. Pra que política se é só fazer o que é certo, basicamente, né? Então, basicamente é assim, sabe? A política é um problema. A política é uma coisa que fica no caminho de você fazer o que é certo. Basicamente é assim que o jogo vê a política, assim, né? No final do primeiro jogo, assim, por exemplo, dá um spoiler do final do primeiro jogo, né? Novamente, quem não quiser tomar spoiler, dá uma mutadinha na live, né? No final do primeiro jogo, é possível você matar o conselho e introduzir o seu próprio, né? Mas as coisas continuam iguais, né? Ou você pode também salvar o conselho, só que aí introduzir a humanidade no conselho, né? E os humanos viram a quarta raça lá do conselho. E aí você pode escolher quem vai entrar no conselho. O Udina, né, que é o cara intriguento, ou o Anderson, né, o Capitão Anderson, que é o cara milico, honrado, né, herói, trabalho e tal, né? Só que os dois meio que acabam dando na mesma, né? Porque o Udina fica lá na intriguinha dele e o Anderson, olha só, quem diria, eu não consigo trabalhar o Shepard, porque é muita intriga. Eu não sou esse cara da intriga, sabe? Eu sou o cara honrado, né? E, pô, aí tu me botou nesse mundo aqui da política que só tem intriga, cara. Pô, eu não sou o cara da intriga, eu sou o cara da honra, sabe? Então meio que acaba dando na mesma, né? E para que essa organização que o Shepard entra existe, né? Os Spectres. Eles existem para não ter o problema da papelada, né? Para estar acima da lei, né? Só que acontece também que no jogo, esses Spectres que estão acima da lei, eles fazem merda pra caralho. Sabe? Todo Spectre que tu encontra no jogo, ele raramente ele é um espectro bonzinho, sabe? Obviamente, né? Um cara que tu dá superpoderes pra ele, quem diria? Ele acaba fazendo merda, né? Então, logo no primeiro jogo, o inimigo principal do jogo é um espectro. No segundo jogo, numa DLC, tu encontra um espectro lá que também é vilão. Sabe, basicamente quase todos os Spectres, tirando o personagem principal que tu encontra, são vilões, sabe? Inclusive você também pode ser um vilão. Você pode fazer um monte de merda, você pode ser um puto de um cuzão, né? Então, basicamente. E o ataque dos Reapers, né, que são essa super raça de naves, acontece justamente por causa de um espectro, né? Então, é realmente... apesar do jogo fazer essa crítica à burocracia, digamos assim, ele também mostra que se tu tirar a burocracia, só dá merda, né? Se tirar, não, deixa, vamos só fazer o certo, só dá merda, né? Uma outra temática do jogo interessante é o flerte com o fascismo. Esse aqui chega a ser um pouquinho engraçado até, né? Porque é um dos personagens... ele é um personagem muito legal, tá? O Garrus. Ele é um personagem muito bem feito, muito bem escrito. Ele é um personagem, assim, que, pô, é o parceirão, assim, sabe? Só que ele tem umas ideias meio torta, às vezes, né? Tu vai falar com ele, assim, né? Ele era polícia, né? Ele era PM.
Então tu já imagina assim, né? Aí quando ele foi falar contigo a primeira vez, porra, Shepard, tô muito feliz de estar aqui na tua nave, porque aqui a gente pode fazer o que eu quiser, o que a gente quiser, sabe? Do nosso jeito. Pô, porque uma vez tinha um cara fugindo com uns reféns numa nave, eu mandei explodir a nave e os meus superiores não deixaram. Tu acredita nisso? Porra, eu queria atacar uma bazuca naquela nave, a nave tava levantando voo, fugindo, eu queria atacar um míssil naquela nave e não me deixaram. Só porque ia matar os reféns e talvez a nave explodindo ali em cima da cidade ia pegar mal para quem morava na cidade e podia ferir para quem morasse na cidade. Mas só por causa disso não me deixaram estourar a nave, você acredita? E aí você pode falar, porra, não acredito nisso, que horror, os seus superiores ali. Ou você pode falar, porra, tá de sacanagem, maluco? Porra, tá maluco? Explodir a nave, caralho, não sei o que, sabe? O Garrus, ele é muito moldado por você, né? No caso, o Shepard, né? Ou a Shepard, né? Ele é muito moldado pelas conversas com você, por como você lida com ele e por como você conversa com ele. Então, se você disser pra ele, porra, Garrus, bandido bom não é bandido morto, cara. A gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Não pode ser assim, sabe? Ele acaba ficando, porra, realmente, capitão ou capitã, fascismo é errado. Poxa, que bom que a gente resolveu isso na conversa, né? Que bom que você, conversando comigo, assim, né? Me mostrando que fascismo é errado, eu parei de ser fascista. Então, basicamente, é assim. Tipo, os personagens flertam com o fascismo e você resolve isso na conversa, né? Porque, pô, mostra pra eles que fascismo é errado, né? Pô, ser fascismo é cringe, Garrus. Não entra nessa, não. Outro tema interessante é o do racismo, né? Aqui o racismo não é contra pessoas da mesma espécie, né? A gente chama de racismo contra aliens, né? Não seria exatamente racismo, né? Seria meio que especismo, mas chama de racismo para facilitar, né? E uma das maiores expoentes disso é a Ashley. Porque a Ashley é uma companion, né? Uma seguidora sua e, mano, ela é muito racista. Apesar dela chamar os grupos supremacistas lá de racista, ela em si é racista. Quando você chega na Cidadela, a primeira vez, que é a capital, né, da galáxia, né, que tem pessoas de todas as raças e tal, ela manda assim, cara, eu não consigo diferenciar os aliens dos animais. Ela manda essa, cara, assim que vocês chegam. E aí ela fica puta se tu aceita alien na nave, ela fica braba contigo se tu fica se dando bem com alien, sabe? Ela é racistona pra caralho, né? Mas ela é aquela racista assim no sentido, poxa, nada contra alien, sabe? Até tem amigos que são, inclusive, né? Eu inclusive trato aliens como se fosse gente, né? E ainda bem que eu não sou racista, que nem o pessoal lá da Cerberus, né? Ou da Terra Nova, né? Mas ela fica pistola, basicamente, com os aliens, né? Então, o racismo, assim, eu apresentei ela, mas o racismo, assim, é um tema ao longo do jogo, assim, né? Tem muitos personagens que são assim, não, eu não gosto de aliens aí trabalhando com a gente, sabe? Poxa, por que aliens, sabe? A gente consegue se virar sozinho e tal, né? Basicamente. Muito alien na nave, né? É uma coisa meio... né? Fica assim meio... Mas não é um tema muito grande do jogo também, mas é um tema importante. E tem um tema bem importante, principalmente no Mass Effect 2 e 3, que é o do genocídio, né? Vocês lembram que eu falei lá no início que tinha que eles inventaram a Genophage, né? Que é uma arma basicamente para esterilizar os Krogans, né? Quase que esterilizar, né? Que a cada 1000 nascimentos de um Krogan apenas um sobrevive. Você encontra um cientista, que é o Mordin, que ele é responsável por fazer um aperfeiçoamento desse genocídio. Porque o que estava acontecendo? Os Krogans estavam se adaptando a esse vírus, né? Eles estavam conseguindo nascer mais do que era planejado. Então, o que ele fez? Fez uma nova versão do vírus para voltar lá a 1 em 1000, né? A sobreviver apenas 1 em 1000. E ele tenta muito justificar, né, a visão dele. Porque, pô, se a gente não fizesse isso, os Krogans iam dominar a galáxia,
tá? Se a gente não fizer isso, pô, vai dar merda, né? Os números são claros, né? Então, a culpa é dos Krogans, né? Que eles não são civilizados, né? Os Krogans não querem conversar. Então, basicamente, o cara passa o maior pano para eugenia e para genocídio, né? Mas há também a redenção, né? Que é uma coisa que eu vou mostrar assim nos próximos quadros, assim, né? Porque essas são as principais temáticas, assim, que são tratadas dentro do jogo. Mas como o jogo lida com esses temas? Basicamente na conversa. Basicamente é isso. Que rebeldia é essa, jovem? Senta aqui, vamos conversar. Pô, você é fascista? Vamos conversar aqui, vamos deixar de ser fascista. Aí você conversa lá com o Garrus, né? E ele para de ser fascista. Ah, pô, você é a favor de genocídio? Pô, ô cientista, chega aqui, vamos conversar, vou te explicar por que genocídio é errado, sabe? E aí o cientista aquele deixa de ser genocida e depois ele inventa a cura pro vírus que ele ajudou a aperfeiçoar, né? Então, basicamente tudo, gente, nesse jogo se resolve na conversa. O Elon Musk lá, por exemplo, você pode redimir ele na conversa. Você pode falar, ô Elon Musk, você tá errado aí nessas tuas ideias aí de supremacia e tal. Pô, você tá sendo controlado pelas naves lá, cara. Deixa disso, volta pro nosso lado. O vilão principal do Mass Effect 1, você também pode conversar com ele assim, porra, você tá errado, cara, que isso, sabe? Volta pra nós, sabe? É basicamente isso. Tudo você resolve na base da conversa, da conciliação. Você basicamente é o Lula da galáxia. Você concilia e concilia. Ou você pode tocar merda também e ser um fascistão você mesmo, né? Basicamente isso. Né? Então tem muitas histórias de redenção, né? Você tem uma história de redenção. O Illusive Man, o Tane, que é um assassino, né? E você pode redimir ele, pô, assassinar pessoas é errado, né? O Saren, que é o vilão do primeiro jogo, o Garrus, o Mordin, né? Então, e sempre que você poupa alguém no jogo, essa pessoa normalmente aparece depois fazendo algo de bom. Pode ser o pior vilão possível, sabe? Tu poupou ele. Pô, obrigado por me poupar no jogo anterior. Eu abri um hospital, hoje eu tô cuidando de doente, sabe? Ou então, pô, tu me poupou no jogo anterior, pô, muito obrigado. Eu agora tô ajudando crianças carentes, sabe? É sempre uma coisa assim, sabe? Se tu poupou uma pessoa, ela vai acabar se redimindo e fazendo algo de bom. Normalmente é assim no Mass Effect. E a melhor saída, né, é juntar todo mundo para conversar. Chega de política, gente. Vamos parar de discutir política, vamos parar de tretar, vamos se resolver aqui, vamos conversar, tá? E quebrando as regras de vez em quando, né, quando for necessário, né? Porque tem os espectros, né? Que é a polícia lá, que de vez em quando tem que quebrar as regras, né? Tem o Shadow Broker, que eu não falei, mas é basicamente uma pessoa que ela é a grande espiã da galáxia, que reúne informações sobre todo mundo e vende e troca informações, né? E de vez em quando você usa o Shadow Broker a seu favor também, né? Então, basicamente é isso aí, sabe? Você resolve tudo na conversa e de vez em quando, se precisar, se a conversa não resolver, tu mete uma concessão ali, uma quebra de regra ali, né? Você espiona alguém ali, mata alguém ali, sabe? Então, basicamente é assim. Basicamente, né, como uma mensagem bem liberal, né, gente? Todo jogo que a gente avalia aqui, né, gente, a gente vê que tem uns temas interessantes, mas a maneira com que o jogo trata essas ideias é sempre da mesma maneira meio que liberal, né? Pô, vamos todo mundo se unir, vamos parar de brigar, sabe? Racismo é errado, fascismo é errado, machismo é errado, vamos todo mundo reunir numa mesa, conversar até que fica tudo bem, tá bom? É assim que se resolve as coisas em Mass Effect, né? Então, basicamente, né, termina com a ideia de que todo mundo pode ser bom, né? Todo mundo pode ser bom. Você só precisa conversar com essa pessoa, né? Mostrar que ela foi influenciada pelo meio, né? Cantar We Are the World juntos e a pessoa vai se redimir, com certeza, e virar uma pessoa boa, vai abrir um hospital, né? Vai fazer alguma coisa boa, né? E assim todos viveremos felizes para sempre.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação.